Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando os nossos estudos de processo civil, vínhamos falando da prova testemunhal, né? Tratávamos lá da questão dos incapazes, dos impedidos e dos suspeitos de testemunhar, na forma prevista no artigo 447 do Código, né? E no final do vídeo passado analisávamos algumas jurisprudências que falavam a respeito da suspeição das testemunhas, né? E a segunda delas era uma decisão do STF que tratava da testemunha empregado, né? O testemunho prestado por um funcionário da parte, né? E tratando dessa questão em continuidade, né, no slide seguinte, vamos falar exatamente disso, dessa situação da testemunha ser empregado da parte, né, que a rolou. Então, isso é uma causa muito frequente de arguições aí de suspeição, né, nos processos judiciais. E, inicialmente, a gente traz para vocês aqui duas jurisprudências para ilustrar a respeito dessa questão. A primeira é do Marcos Vinícius, né, na verdade, doutrinas, né, pessoal? A primeira é do Marcos Vinícius, em que ele menciona que a relação de subordinação, né, entre empregado e parte obstaria a testemunha de prestar um depoimento com liberdade, né? Então, até confesso que pactuo do mesmo entendimento do Marcos Vinícius. Porém, conforme menciona o Arruda Alvim, no trecho colacionado mais abaixo para vocês, existem decisões considerando suspeita a testemunha que é empregada da parte. Mas, porém, né, com acerto, diz o autor, o STF decidiu que o simples fato da testemunha ser empregado, o que evidentemente não lhe anula o conhecimento eventual dos fatos, não impede de depor, sendo que o interesse pessoal na causa é que sim é condenado na lei, é condenado por lei, e que não se confunde com opiniões ou convicções pessoais sobre a matéria em tese, né? Então, como menciona o Carreira Alvim a respeito do julgado do slide anterior, né? A decisão do STF proferida pelo pleno do STF, considerando então que o empregado, quando arrolado por testemunha, ele pode então comparecer à audiência de instrução e ser ouvido na qualidade de testemunha, né? Ele não é considerado suspeito para se falar em oitiva como um informante ou não oitiva dele nos autos, tá? No slide subsequente, a gente então comenta, traz aqui alguns julgados, né, de aplicação dessa tese do STF em tribunais de justiças estaduais, Tribunal de São Paulo, Tribunal de Minas e Tribunal de Santa Catarina. E a primeira jurisprudência, ela menciona o seguinte: a circunstância de ser a testemunha empregada de uma das partes, por si só não a torna suspeita. A suspeição não se presume, para seu reconhecimento depende de provas ou ao menos de indícios que não foram apresentadas pela autora da contradita, tá? Então, nesse caso até foi feita uma contradita à testemunha, né? É o que a gente vai falar logo na sequência, a possibilidade da parte apresentar uma oposição quanto à oitiva daquela testemunha, dizendo que ela é suspeita, ela é impedida ou ela seria incapaz de depor como testemunha. Então a gente comenta a respeito disso, mas a contradita, né, que tem um procedimento próprio, um momento próprio, e fala também da possibilidade de demonstração dessa questão da incapacidade, da suspeição ou do impedimento, né, em poder testemunhar. Então depende de provas, como diz o julgado aqui, né, ou ao menos de indícios fortes que precisam ser demonstrados pela parte no momento em que apresenta essa oposição à oitiva da testemunha, né, no momento em que apresenta essa contradita alegando essa suspeição, impedimento ou incapacidade, ok? Então, nos termos da primeira jurisprudência, isso não ficou bem demonstrado e a suspeição não se presume, tá? O segundo julgado que colacionamos, um trechinho, né, bem curto de um julgado do TJ de Minas, diz que o simples fato de a testemunha ter vínculo empregatício com um dos réus não acarreta impedimento ou suspeição, tá? Então, mais uma vez reforça a aplicação da jurisprudência oriunda do STF, né? E do mesmo modo, considerando, né, como o STF fez, as hipóteses
previstas, né, numeradas no CPC para a suspeição, do qual a testemunha empregado não consta dentre as hipóteses de suspeição, né, nem mesmo impedimento, como diz aqui o julgado de Minas. E o terceiro trecho aí colacionado do julgado de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fala: testemunha, suspeição, inocorrência. O fato da testemunha ser empregado da parte que litiga em demanda diversa com os agravantes, por si só, não implica suspeição, sendo necessário interesse direto no litígio em curso. Tá? Então, o interesse direto no litígio em curso é sim uma hipótese de suspeição das testemunhas, né? Mas o simples fato de ser empregado da parte em litígio não torna a testemunha empregada suspeita, ok?